Oi! A gente está aqui para celebrar um momento muito importante na sua vida estudantil. Você está prestes a receber em mãos um exemplar da editora Peirópolis com uma versão em quadrinhos do clássico A Divina Comédia, um dos livros mais importantes de toda a história da literatura ocidental. Uma obra atualíssima, que vai mudar para sempre a sua forma de ver o mundo e ver a literatura. Vamos entender por quê? A Divina Comédia está entre as mais importantes obras de toda a literatura ocidental, ao lado da Ilíada e da Odisseia, escritas por Homero na Antiguidade. A Divina Comédia, porém, foi escrita no período inicial do Renascimento italiano, entre os anos de 1304 e 1321, pelo grande Dante Alighieri, poeta fiorentino do período, nascido em Florença, lá na Itália, o centro do Renascimento. Pois é, esse nome, Divina Comédia, talvez gere alguma dúvida em você, né? Afinal de contas, a gente entende por comédia normalmente algo que nos faça rir, o que não é o caso aqui. Esse termo comédia foi definido por Aristóteles, o nosso primeiro grande crítico literário, lá no século III a.C., como um texto que começa mal e termina bem. Um texto que reflete um pouco o comportamento de personagens comuns, muitos inclusive, em alguns momentos ridículos. Então você pensa, divina e comédia? Será que são contradições já presentes no título? O livro é cheio de contradições, porque ele fala da beleza do ser humano e da forma como o ser humano lida com as questões do mundo e da vida. Mas a palavra comédia não era usada da forma como nós usamos hoje, então não significa algo que vai fazer você rir, mas sim que vai mostrar essa trajetória destes personagens passando pelo inferno, pelo purgatório, até chegarem ao paraíso. Essa nossa relação com o pós-morte é algo que também deu muito assunto para o Dante Alighieri. Afinal, nós todos somos um pouco fascinados ou amedrontados a respeito daquilo que acontecerá conosco depois que deixarmos esse planeta. É exatamente isso que o Dante resolveu nos mostrar. Como que o próprio poeta, ao lado de Virgílio, o importante autor de Eneida, vão percorrer esses caminhos. Uma coisa legal da gente entender é como foi a recepção dessa obra na época do autor. Vamos pensar que em 1300 não havia imprensa, então essa obra não era editada em livros, ela era declamada nas ruas e as pessoas conheciam alguns trechos e reproduziam esses trechos de cor, para você ter uma ideia da fama que o Dante Alighieri teve na sua época. Inclusive, esse aspecto da declamação reforça um outro detalhe da obra fundamental, a língua. Naquela época, a língua oficial era o latim, mas Dante teve a coragem de produzir o seu trabalho no dialeto florentino, o que dá um caráter de oralidade que, claro, aproxima o texto do público. Inclusive, Dante é fundamental por ter sido um dos formadores da língua italiana atual. É isso, a Divina Comédia também tem esse papel. Imagine você que ele chegava a inventar palavras. Sabe os neologismos que mais tarde aqui no Brasil serão utilizados na obra do Guimarães Rosa? Pois é, Guimarães Rosa era um ávido leitor de Dante Alighieri. Portanto, a influência desse poeta sobre muitas das obras posteriormente produzidas é também algo importante da gente conhecer. A poetisa mineira Henriqueta Lisboa, mais contemporaneamente, estudando Dante, classifica o livro como um retrato monumental da humanidade. É fonte de conhecimento, dor, poesia e beleza. Bonito, né? É nisso que a gente vai mergulhar. Vamos começar a viagem? A viagem começa na Páscoa. Momento importante, porque é marcado pela ressurreição de Jesus. É claro que Dante está apoiado nesse símbolo. E ele está no início mergulhado num mundo de pecado. E tem três figuras que dificultam o seu caminho. Um felino, que significa luxúria, um leão, que representa a soberba, e uma loba, que significa a cobiça. Pois é, neste caminho ele encontra Virgílio, que será, é claro, um companheiro que facilitará o processo. Virgílio, o autor de Eneida, foi enviado por Beatriz, que representa
a beatitude no trabalho de Dante Alighieri. Claro que a descida ao inferno é uma parte bem complicada. Depois que se passa da sua porta, se alcança uma cratera natural e nela encontram-se 9 círculos concêntricos, que estão muito explicadinhos na página 6 do seu material, em que se faz inclusive um mapa dessa descida, mostrando como cada um dos círculos funciona como um processo de expiação do pecado representado ali. Na Divina Comédia, os mortos que são encontrados por Dante e Virgílio nesse percurso, na sua passagem pelo inferno, têm o poder de fazer profecias. Sim, eles podem prever o futuro. O último círculo é o mais complicado. E quando Dante e Virgílio chegam até lá, eles encontram Lúcifer, que ficou ali preso depois de ter sido expulso do paraíso por Deus. Um aspecto maravilhoso desse trabalho que você com certeza vai perceber durante a leitura é como a forma original criada por Dante Alighieri contribui com o contar da história. Pensemos que cada um desses 3 estágios, inferno, purgatório e paraíso, é composto de 33 cantos. E há um canto a mais na introdução do poema. Portanto, temos um total de 100 cantos. Toda a obra é constituída de tercetos. Então, sempre os versos estarão escritos e organizados de 3 em 3. Esse número 3, você já percebeu, domina a obra como um todo. E é claro que ele tem uma relação direta com a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, símbolo fundamental do imaginário cristão. Qual é a vantagem de termos em mãos um exemplar em quadrinhos? É claro que a versão em quadrinhos respeita fielmente a obra original de Dante, mas para facilitar o nosso trabalho foi criado um pano de fundo. E nesse pano de fundo, a vida do próprio Dante é discutida, entre ele e 2 personagens que ele encontra numa hospedaria. Portanto, vai ficar fácil acompanhar esse percurso e também entender com alguns comentários a importância de determinadas passagens. Ao longo do percurso, Dante encontra personagens que nos remetem a outras histórias e abre portas para que sejam também abordadas importantes narrativas da história da literatura. Por exemplo, Ulisses, o grande protagonista do poema Odisseia. Ele também está presente nessa viagem de Dante. Um dos dados fundamentais de se ter uma versão em quadrinhos na mão, é claro, que é o contato com essas imagens e as referências imagéticas utilizadas pelos autores na criação do trabalho. Quando Dante chega ao paraíso, ele se encontra com muitas almas iluminadas e para representar isso, os autores utilizaram signos bizantinos, uma arte em que a luz e a cor são aspectos fundamentais. Lembra que a gente falou que essa obra era atual? A utilização, por exemplo, desse recurso da viagem, do processo até se alcançar uma meta que se busca, é muito utilizada na literatura contemporânea. Harry Potter, por exemplo, faz uma longa viagem até conseguir um tipo de redenção. Da mesma forma, Luke Skywalker, em Guerra nas Estrelas, também percorre um caminho tortuoso até alcançar o seu objetivo. Portanto, Dante coloca um elemento na sua obra que permanece vivo e atual em muitas das obras produzidas hoje em dia. Você terminará a leitura da Divina Comédia completamente diferente do que você era quando começou. E claro, para te acompanhar nesse caminho, nós também fornecemos um guia com todos os personagens que aparecem, as figuras mitológicas, bíblicas que são referidas para que você possa conhecê-las. Além, é claro, de uma explicação a respeito da biografia de Dante. Vale a pena mergulhar na Divina Comédia com todo o coração. Essa obra tem o potencial de transformar você para sempre. Bom trabalho!